Oi todo mundo, aqui é a Rê, seu Palavras Radioativas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo aquilo que eu recebi durante os meses de agosto, setembro e outubro. Só pra deixar claro aqui, eu tô fazendo esse book haul gigantesco porque eu não recebi muitas coisas no mês de agosto, na verdade eu não recebi nada no mês de agosto, mas como eu tava recebendo pouquíssimas coisas assim durante os meses, eu resolvi deixar crescer a pilha pra poder mostrar tudo pra vocês de uma vez só. Mas acontece que no mês passado, em outubro, eu recebi bastante coisa, então o book haul vai ficar gigante, então eu não vou ficar me estendendo falando muito sobre os livros, combinado? Em agosto eu não recebi nada, mas eu comprei Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Eu comecei a ler esse livro, parei na metade. Trata-se de uma ficção científica e a escrita do autor assim não estava me envolvendo completamente. Eu tinha acabado de sair de uma ressaca, então eu resolvi dar continuidade à leitura depois, mas eu tô na metade, a história tá interessante, tá bem instigante, mas a escrita do autor não tava funcionando pra mim, então eu resolvi dar uma pausa e continuar depois. Aí em setembro eu fiz uma troca pelo Scooby e eu recebi Métrica, da Colleen Hoover, que eu não tinha ainda, nunca tinha lido. Eu tava muito curiosa por esse livro e eu consegui fazer a troca no Scooby. O livro tá bem inteirinho e eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura porque, como vocês já sabem, a Colleen é uma das minhas autoras favoritas. Aí a minha irmã me mandou O Lado Feio do Amor, que também é da Colleen Hoover, foi lançamento de setembro, se eu não estou enganada, e chegou pra mim. Já li, já fiz resenha, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse. E é um livro, olha, sensacional, maravilhoso, incrível, chuchuzinho. Em uma ida no sebo, eu comprei O Passeio ao Farol, da Virginia Woolf, não sei como pronuncia o sobrenome dessa mulher, mas enfim, vocês entenderam. Comprei esse livro por R$2 no sebo. É um clássico, né, de uma autora clássica. Eu nunca tinha lido nada dessa autora e eu fiquei muito curiosa por esse livro e também por causa do preço, né, gente, R$2. Eu falei, Virginia Woolf por R$2, então vou comprar, vai que, né? Aí, esse próximo livro, eu vi que ele tava lá por um preço bem baratinho, mas eu não estava com dinheiro suficiente na hora, então eu deixei ele lá na estante, voltei uma semana depois e comprei Minha Ideia de Diversão, do Will Self. Esse livro, eu nunca tinha visto ele na minha vida e, fuçando as prateleiras do sebo, eu encontrei essa capa super medonha, com esse título muito curioso, e eu resolvi ler a sinopse, uma coisa que eu não costumo fazer, mas, gente do céu, esse livro me deixou com medo pela sinopse, então eu espero ler ainda antes do final do ano, espero ler até o final do ano, e eu espero gostar muito dessa leitura porque eu fiquei muito curiosa por esse livro. Aproveitei que o livro também estava barato e comprei Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, que muita gente sabe que eu tenho muita curiosidade nessa trilogia inteira e eu não tinha nenhum livro ainda. Eu quero ainda fazer a coleção daqueles novos livros com as capas maravilhosas, mas para um começo esse aqui tá servindo, vou ler e o que eu achar eu conto pra vocês depois. Em julho eu tinha ganhado um sorteio e em setembro o livro chegou pra mim, que foi O Descompasso Infinito do Coração, da autora Bianca Briones. Esse livro aqui é o segundo, se eu não me engano, de uma duologia, que o primeiro livro é As Batidas Perdidas do Coração. Eu ainda não li o primeiro, também não tenho, que eu inclusive ganhei no mesmo sorteio, mas aqui ainda não chegou pra mim. E eu tô curiosa por esse livro, é nacional e os livros nacionais têm me surpreendido bastante, então tô curiosa pra receber o primeiro, pra eu ler o primeiro, depois eu ler o segundo e ver o que eu vou achar. Em outubro, a autora Carolina Defante fechou parceria com o blog e eu fiquei muito feliz porque eu tava muito curiosa pelo livro dela, que é A Irmandade de Copra. Opa, caiu. Esse livro aqui trata-se de uma ficção científica que vai falar sobre invasão alienígena aqui na Terra. Eu fiquei muito interessada por essa premissa. E é um livro que tá com a capa linda, que tá com a diagramação maravilhosa. E eu desejo muito sucesso para o autor e desejo também gostar muito do livro. Ele foi publicado há pouco tempo pela editora Arwen, não sei como pronunciar o nome dessa editora também. Mas enfim, é uma das minhas próximas leituras e assim que eu terminar de ler, eu posto resenha no blog e conto pra vocês tudo que eu achei. Aí, de parceria com o blog Versificados, que é um blog do qual eu sou colunista, eu recebi João e Maria, que foi publicado agora mês passado, pela Intrínseca. Esse livro é uma recontagem do conto João e Maria, pelo Neil Gaiman e o Lorenzo Mattotti. Eu tô muito curiosa por esse livro porque eu gosto muito do Neil Gaiman e, enfim, eu espero gostar bastante. Recebi também O Vitral Encantado, da Diana Wynne Jones, que foi publicado pela Galera Record. Esse livro também foi indicado pelo Neil Gaiman, por isso que eu fiquei tão curiosa, além também de a premissa ter me chamado a atenção. Mas esse livro foi a minha mais recente leitura, eu terminei de ler ele ontem e eu confesso que eu minhas expectativas não foram atingidas, eu não gostei tanto desse livro quanto eu achei que fosse gostar.
Mas, enfim, a vida, a resenha vai ao ar ainda essa semana. Também recebi A Hora Morta, da Annie Cassidy. Esse aqui é o primeiro livro da série The Murder Notebooks, que até onde eu pude entender é um thriller policial que vai estar carregado ali de suspense, de uma trama envolvente e, ai meu Deus, eu tô muito curiosa. E eu também recebi A Morte de Rachel, que é o segundo livro da série, e eu ainda não sei quando eu vou ler, eu espero que muito em breve, porque esses livros me chamaram muita atenção. Aí da Arqueiro veio A Irmã Perdida, da Anne Fortier, que quem me conhece, quem acompanha aqui o canal, sabe que eu gosto muito dessa autora por um outro livro dela que foi publicado aqui no Brasil, também pela Arqueiro, que é Julieta. Eu amo esse livro de paixão, é um dos meus favoritos da vida. E quando eu vi que seria lançado um segundo livro dela aqui no Brasil, eu logo quis ler pra saber se a escrita dela permanece a mesma, pra conferir também mais esse novo lançamento da autora, que também parece estar sensacional. E também da Arqueiro chegou O Despertar do Príncipe, da Colleen Hawke, que é a minha atual leitura. Esse livro está lindo demais. Tá uma perfeição, assim como todos os outros livros da série Maldição do Tigre. Aqui, como todo mundo já deve saber, a autora desenvolveu uma história baseada na mitologia egípcia e eu li o primeiro capítulo até agora e a escrita dela, gente, continua a mesma coisa maravilhosa de sempre, que te envolve, te deixa... Sempre termina um capítulo te deixando louco pra saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. E se no primeiro capítulo tá assim, né, vamos imaginar, já dá pra imaginar o que vai acontecer nos próximos. Então, é uma leitura que eu acho que eu vou fazer bem rapidinho, porque eu amo a escrita dessa autora. Da Galera Record, então, eu recebi O Aprendiz, que é o livro 1 da série Conjurador. Esse livro me deixou muito curiosa, primeiro pela sua capa e segundo pela sua premissa, que é um livro que vai abordar diversos temas fantásticos e mitológicos, e eu tô muito curiosa, porque parece o tipo de livro que eu vou gostar muito e, ai meu Deus, eu quero ler logo. Recebi Brilhantes. Esse livro me deixou maluca por um longo tempo, até que ele chegou na minha casa, porque era um livro que eu tava querendo muito ter, muito ter, e agora que eu tenho, eu não sei quando eu vou ler, e isso me deixa ainda mais angustiada, porque esse livro parece que tem tudo aquilo de que eu gosto, e eu tô muito ansiosa pra fazer essa leitura, por isso que eu espero conseguir ler ele o quanto antes. Recebi Amor Infinito, da Maribel Azevedo. Esse livro saiu pelo Universo dos Livros, e se eu não me engano é a segunda edição dessa história, que foi publicada antes, não vou lembrar agora o nome da editora, mas vai ficar aqui, caso você tenha interesse. E eu vejo a Paola, do Livro dos Fuxicos, falando muito bem desse livro. Eu sempre fiquei muito curiosa e calhou de eu receber esse livro em parceria com Versificados, então vamos ler o quanto antes. E por último, mas não menos importante, eu recebi 172 Horas na Lua, que, como vocês já sabem, é um livro que eu quero muito ler, porque essa premissa é sensacional, né? Um grupo de pessoas que faz uma viagem espacial pra Lua e acaba dando um monte de merda com eles, acaba dando um monte de coisa, acontecendo um monte de coisa com eles lá em cima. O que também muito me influenciou a querer tanto ler esse livro é o Victor Almeida, que em cada vídeo dele ele precisa falar desse livro. Tá, não em cada vídeo, mas na maioria dos vídeos que ele faz, ele fala bem desse livro, e ele normalmente indica livros que eu costumo gostar muito, por isso que eu tô tão animada e tão ansiosa pra fazer essa leitura também. Aí bem agora, no finalzinho de outubro, o curso pré-vestibular que eu faço recebeu uma doação de vários livros, tanto didáticos quanto livros, enfim, literários, e eu andei dando uma garimpada lá e consegui alguns livros que me deixaram muito felizes, que foi Eugênia Grandet, do Balzac. Eu nunca li nada do Balzac, não me chamem de culto intelectual porque eu consegui esse livro. Eu sei que esse é um autor muito consagrado e que é um autor considerado cult, se eu não estou enganada, mas eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse livro, porque eu lembrei desse autor e que eu nunca tinha lido nada dele, eu fiquei curiosa, então peguei o livro pra mim. Aí eu encontrei lá esses dois livros dessa coleção de livros do Reader's Digest, não sei como pronuncia isso, mas que são vários livros em um só. Então cada quadradinho vermelho desse é um livro. Esse livro aqui tem Código Explosivo, Sapateado, Não Confie em Ninguém e Anjo Caído. Já esse segundo aqui tem 24 Horas, À Primeira Vista, Cidade em Chamas e O Observatório. Eu não sei se são livros muito compridos, pelo que eu andei olhando aqui são mais contos, são mais parecidos com contos, sabe? Poucas páginas e tudo mais, mas pelo que eu andei olhando na internet são livros muito interessantes. Eu fiquei muito curiosa pelo enredo deles, pela premissa deles, e olhem essas lombadas, que coisas lindas que vão ficar na minha estante. E também eu peguei esses dois livros que são O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros, O Último Moicano, que são também dessa edição
lindíssima, de capas iguais. A gente só consegue diferenciar pela lombada. Os Três Mosqueteiros eu já havia lido numa versão compactada, não era o texto integral, então eu tô esperando ler esse aqui novamente e que o texto seja integral. E esse aqui, O Conde de Monte Cristo, eu nunca tinha lido, é um livro que tava na minha wishlist faz muito tempo e eu nunca conseguia ele pra ler. E agora eu tenho e eu espero gostar muito dele. Bom, gente, foi tudo isso que eu recebi durante esses 3 meses. Eu não vou levantar essa pilha porque nem o guindaste vai me ajudar a levantar tudo isso. Deixem aqui nos comentários quais livros vocês já leram, quais vocês querem, enfim, o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreva aqui se você não for inscrito, dê aquele joinha pra me ajudar na divulgação. Um grande beijo e até a próxima.